Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre um artigo, né, que aborda o tema de reconhecimento de padrões da ressonância cerebral, né, na degeneração por acúmulo de ferro no cérebro. Tá? Essa aula tem orientação do Dr. Pablo Coimbra. A gente vai ter uma introdução, né, a gente vai ver também as principais formas de neurodegeneração por acúmulo de ferro, as suas anormalidades, que são as anormalidades palidonigrais e as anormalidades extrapalidais. E, além disso, a gente vai fechar com as limitações e as perspectivas da ressonância na abordagem desse tipo de patologia. Bem, pessoal, neurodegeneração por acúmulo de ferro nada mais é do que o acúmulo de ferro nos gânglios da base, né, principalmente localizados no globo pálido e na substância nigra. Existem várias desordens, cerca de 11 que são diagnosticadas por métodos genéticos, mas as quatro mais comuns são a neurodegeneração associada à pantetonato quinase, que é a sigla PCAN, a neurodegeneração associada à fosfolipase A2, que é a sigla PLAN, a neurodegeneração associada à proteína da membrana mitocondrial, que é a MPAN, e a neurodegeneração associada à proteína beta-hélice, que é a sigla BPAN. E qual é a relação, né, dessa patologia com a ressonância magnética, né? A evidência pela ressonância do acúmulo de ferro cerebral excessivo indica a possibilidade da neurodegeneração, né? Então, a visualização na ressonância dos sinais que a gente vai abordar suspeitos podem indicar a possibilidade de neurodegeneração por acúmulo de ferro, tá? Uma característica marcante é a presença de lesões hipointensas no globo pálido e na substância negra, principalmente nas imagens ponderadas em T2. Só que um número significativo de pacientes confirmados como tendo um distúrbio de neurodegeneração por acúmulo de ferro por teste genético tem características de ressonância que podem ser atípicas da sua doença específica, né? Por isso a importância de conhecermos todos os sinais e as alterações de ressonância. Ainda, o aparecimento de padrões específicos de ressonância magnética depende principalmente do estágio da doença e da idade do paciente durante a avaliação, né? E esse acúmulo, né, visto na ressonância, ele pode estar ausente ou muito sutil no início da doença. E, além do mais, a interpretação da ressonância magnética pode ser desafiadora, né, em doenças cerebrais raras, podendo ser limitada principalmente por aquisição de dados de uma forma heterogênea, né, sem ter um protocolo para tanto, ou viés do examinador e a falta de dados quantitativos e longitudinais do paciente e da doença suspeitada. E aí a gente vai para os principais sinais da ressonância das anormalidades palidonigrais, que são o sinal do olho do tigre, né, muito relacionado à PECAN, a neurodegeneração associada à pantetonato quinase, o sinal da preservação do sinal isoitenso na lâmina medial do globo pálido, que é bem característico da MPAN, o sinal do halo da substância negra, né, que é característico da BPAN, e a cavitação na neuroferrinopatia. Alguns pontos a gente tem que considerar com relação às anormalidades palidonigrais, né, que são os achados morfológicos. Eles podem variar de acordo com a idade do paciente, como a gente já viu na introdução. Esses sinais podem não aparecer até a adolescência ou início da idade adulta, e muitas das vezes eles não são úteis para o diagnóstico na primeira infância, né, levando em consideração apenas o diagnóstico genético nessa idade, e também podem ser influenciados pela configuração na aquisição de imagens de ressonância magnética, né, principalmente por não haver um protocolo definido para a aquisição dessas imagens. E a gente entra no primeiro sinal, que é o sinal do olho de tigre, que é uma marca registrada da PECAN, né, compreende um centro hiperintenso redondo e uma hipointensidade circundante no globo pálido, né, nas imagens ponderadas em T2. Em sua forma clássica, ele não é observado em outros distúrbios de neurodegeneração por acúmulo de ferro, e em adultos ele não é patognomônico, né, porque outras condições podem apresentar um aspecto semelhante, como a doença de Wilson, o parkinsonismo atípico e a intoxicação por organofosforados.
Quem quiser interromper, pode interromper, professor, sem problema. Aqui nessa figura do artigo, né, a gente pode observar, né, que uma das primeiras mudanças observadas durante a infância é a linha hiperintensa linear ao longo da borda medial do globo pálido, como a gente tem aqui no asterisco, tá? E uma hipointensidade circundante, né, com tendência de aumentar de tamanho e diminuir a intensidade do sinal com o decorrer da idade, né, como a gente vê aqui nessa imagem do artigo, né, o mesmo paciente com 4 anos, né, e o mesmo paciente com aos 10 anos de idade. O segundo sinal seria a preservação do sinal isointenso na lâmina medial do globo pálido, que já é uma marca registrada da EMIPAM, né, que refere-se ao acúmulo de ferro no globo pálido, seguindo pelo acúmulo, né, na substância negra, sendo evidente na ressonância magnética. Ele corresponde a estrinhas lineares típicas que se desenvolvem ao longo do tempo e se tornam mais pronunciadas conforme a intensidade do sinal do globo pálido diminui, né, principalmente devido ao acúmulo de ferro. O terceiro sinal seria o sinal do halo na substância negra, né, que é uma característica da neurodegeneração associada à proteína beta-hélice, que é a sigla BPAN, que é a presença de um halo hiperintenso em torno de uma banda central de hipointensidade em T1 axial dentro da substância negra, como a gente pode ver nessa imagem do artigo aqui, né, demonstrado pela seta. E o quarto sinal seria a cavitação da neuroferrinopatia, né, que se caracteriza por uma cavitação envolvendo o globo pálido e o putamen, que é exclusiva da neuroferrinopatia, né, também caracterizadas por lesões cavitárias com hiperintensidade em TEN2 e revestidos por bordas hipointensas secundárias à deposição proeminente de ferro. E essas lesões cavitárias elas ocorrem tardiamente da doença, geralmente após a deposição excessiva de ferro, e evoluem com o tempo de idade do paciente. Infelizmente, no artigo não tinha nenhuma imagem e eu não consegui encontrar nenhuma imagem na internet relativa a esse sinal da cavitação da neuroferrinopatia. E agora a gente entra nas anormalidades extrapalidais. A primeira que a gente vai ver é a atrofia cerebral, principalmente relacionada com sua extensão e magnitude, né? Nas neurodegenerações PLAN e MPAN, ela se assemelha à doença de Levy, né? Alfa-sinucleína positiva disseminada. E já na BPAN, ela corresponde a emaranhados neurofibrilares tal positivos, né? Como são característicos da BPAN. Outra característica é que essa atrofia cerebral ela progride com o curso da doença, né? E tem na PECAM a sua exceção, onde essa perda neuronal e a astrogliose elas são restritas principalmente a globo pálido, ao contrário das outras que são bem disseminadas, né, tanto na BPAN, PLAN e MPAN. Outra anormalidade extrapalidal é a atrofia cerebelar desproporcional, né, na grande maioria dos distúrbios de neurodegeneração por acúmulo de ferro. Essa atrofia, se presente, ela é generalizada e comumente descrita sem dominância regional. Essa atrofia cerebelar é uma característica marcante, principalmente na PLAN, e muitas vezes é o primeiro sinal da ressonância magnética. E os pacientes com início precoce da doença mostraram uma atrofia cerebelar mais grave, né, que foi avaliada usando a proporção do tamanho do verme sagital médio sobre o tamanho da fossa craniana posterior total. Na atrofia cerebelar desproporcional, a hiperintensidade em T2 no córtex cerebelar costuma acompanhar essa atrofia cerebelar, né? E tanto a atrofia cerebelar desproporcional e a deposição de ferro, elas podem estar ausentes nos pacientes com a PLAN, né, de início na idade adulta, onde pode haver apenas uma atrofia predominantemente frontal e a ressonância magnética pode até parecer normal. Outra anormalidade extrapalidal seria o corpo caloso fino, né? Não sei se eu traduzi corretamente, mas ele corresponde a um
adelgaçamento do corpo galoso, né, que é uma característica uniforme da neurodegeneração associada à hidroxilase de ácidos graxos. Tá? O corpo caloso posterior anormal delgado e verticalmente orientado foi observado em alguns casos de PLAN, né, da neurodegeneração. O afinamento do corpo caloso pode ser um sinal precoce de BPAN na ausência de excesso de ferro durante a primeira infância. E, né, essa característica é importante avaliar a espessura e a morfologia do corpo caloso em associação com outros achados observados em distúrbios de neurodegeneração por acúmulo de ferro, como atrofia cerebral, defeito de mielinização ou lesão na substância branca. Outra anormalidade extrapalidal seriam as hiperintensidades na substância branca, né, onde essas hiperintensidades em T2 nas substâncias brancas foram relatadas na maioria dos subtipos de neurodegeneração por acúmulo de ferro. E hiperintensidades em T2 confluentes na substância branca, localizadas principalmente na região periventricular, podem ser observadas em menor extensão na MPAN, BPAN, na PLAN e na neuroferrinopatia. E aí a gente pode concluir, né, com as limitações e as perspectivas dos padrões de ressonância na neurodegeneração por acúmulo de ferro. A interpretação da ressonância é limitada devido à falta de métodos consistentes para quantificar a gravidade dos achados de ressonância. Tá? Seria uma das limitações. A quantificação de ferro pode ser desafiadora, particularmente em ambientes clínicos de rotina, né? A gente não tem como definir essa quantificação através dos padrões de ressonância. Tá? Um protocolo otimizado para análise quantitativa de ressonância magnética é necessário para monitorar a progressão da doença e a resposta ao tratamento. E em alguns distúrbios de neurodegeneração por acúmulo de ferro, a deposição excessiva de ferro ainda não foi demonstrada patologicamente devido à falta de casos comprovados por autópsia. Mas isso corresponde que mais pesquisas são necessárias para verificar a patologia subjacente exata das anormalidades de ressonância magnética. E aqui eu coloquei um quadrozinho, principalmente com os 4 principais tipos, né? PCAM, MPAN, BPAN e APLAN, né? A sua distribuição do acúmulo de ferro na ressonância. A gente tem a PCAM, principalmente o globo pálido da substância negra. Aliás, todas as 4. Tá? A PCAM, a característica principal seria o sinal do olho do tigre no globo pálido. Né? De achados precoces, a gente teria a faixa hiperintensa linear em T2 ao longo da borda medial do globo pálido na infância e um centro hiperintenso isolado durante a primeira infância. E achados adicionais seriam classificação de gânglios da base. Já na MPAN, de característica principal, a gente teria o sinal isointenso preservado na lâmina medular medial do globo pálido. De achados precoces, a gente poderia ter 3 camadas de sinal no globo pálido, um T2 hiperintenso em ponto, na parte central do globo pálido, e de achados adicionais, uma atrofia cerebral difusa de grau variável. Já na BPAN, a característica principal seria o sinal do halo na substância negra. Outros achados precoces poderiam ser corpo caloso fino, atraso de mielinização, uma hiperintensidade de T2 e edema, né, em substância negra, globo pálido e núcleos cerebelares profundos. E de achados adicionais, atrofia cerebral difusa e calcificação de gânglios da base. E já na PLAN, de característica principal, seria a atrofia cerebelar desproporcional, que pode ou não estar associada à hiperintensidade cortical cerebelar. De achados precoces, poderíamos ter um corpo caloso delgado e orientado verticalmente, né, como a normalidade extrapalidal, e de achados adicionais, uma atrofia supratentorial e trato ópticos e quiasmas hipoplásicos. Bem, pessoal, muito obrigado. Era isso que eu tinha para falar sobre o artigo. Excelente, Wendel. Aquele negócio, né? Doenças raras, você pensa que é raro, mas aparece. Segunda-feira apareceu um caso desse aí. Pois é, o João Paulo estava até comentando, professor. Um caso que... Só que as doenças raras vão se somando, né? E aí aparece toda semana. Exato. Né? Segunda-feira a gente viu um caso, coloquei no grupo ontem aí. Né? O nosso colega lá de Curitiba está com 2 casos aí de NBIA, né? Então, é importante reconhecer pelo menos esses 4 padrões aí, né? Que eu
o Wendel muito bem apresentou, da PECAM, do olho do tigre, o MPAN no globo pardo, com preservação da lâmina medial do globo pardo, MPAN, o BPAN, o sinal do sanduíche, lá na substância negra, eu coloquei até no Instagram ontem, o caso, e a PLAN, né? Tem a PECAM, a PLAN, a MPAN e a BPAN. Pelo menos reconhecer esses 4 aí. E um paciente mais idoso, com diabetes, com muito depósito de ferro no núcleo denteado, núcleo da base, corte subcostal, lembrar da seroplasmanemia, né? Que é também uma causa de doença de depósito de ferro, mas em paciente mais idoso. Certo? Beleza. Beleza, pessoal? Alguém quer fazer algum comentário? Se não tiver comentário, né? Vamos. Beleza. Vou encerrar aqui a gravação. Isso, pode encerrar. Valeu. Lembrar do padrão da PECAM, da